Os amigos positivos, otimistas, de bem com a vida, estamos chegando mais uma vez com mais uma transmissão ao vivo, mais uma live da rede Atitude Positiva. 3 anos praticamente no ar, nós estamos entrando no ano de 2021, daqui a alguns 30 e poucos dias, né? Daqui a um mês, que é o ano 3 da nossa Atitude Positiva, completando 3 anos de notícias boas, de artigos construtivos, reportagens que trazem soluções, o jornalismo de soluções que a gente tanto privilegia aqui na nossa rede, em áudio, vídeo, textos, redes sociais e no nosso site redeatitudepositiva.com.br. E as nossas lives, que são ponto alto, né, dessa nossa participação aqui na pandemia, durante esta pandemia, as nossas lives chamando muita atenção, e daqui a pouco já temos os nossos convidados em 2 partes. Primeiro, o Luciano Martins, artista plástico e publicitário lá direto de Floripa, e na sequência o Alexandre Deben, o nosso empreendedor também, o nosso administrador e escritor. Muitas histórias no programa de hoje. Nós vamos deixar um pouquinho a política de lado, vamos deixar um pouquinho a saúde de lado, fazer uma live um pouco mais leve. Live leve, ou live light. Aliás, desde o início do projeto das lives eu sempre quis fazer isso, algumas mais leves durante o decorrer desta pandemia. Pois bem, estamos no ar sempre com a força daquelas empresas, daquelas marcas que acreditam no poder da notícia boa. O poder e a força da notícia boa. O Instituto de Medicina do Esporte, Centro Clínico Mãe de Deus, do Dr. Félix Drummond, Allsigns adesivagem, sinalização, tudo Allsigns aqui no Rio Grande do Sul, o restaurante Tartone, lá, aliás, parabéns Maria Fernanda Tartone, a chefe de cozinha, a proprietária do Tartone, a idealizadora do Tartone. Hoje ela está de aniversário, nós dedicamos essa live para a Fernanda Tartone, lá no restaurante Tartone, Shopping Bourbon Country. Smartback, a melhor assistência técnica de celulares e de tablets do Brasil. A Smartback fica na Padre Chagas 67, lá do Daniel Blanco e sua equipe. Café Lavazza, o café da nossa redação, da nossa central de conteúdo aqui, o cafezinho, um golinho sempre antes para dar aquela sorte, né, para nossa live. É o Café Lavazza, que vem de Turim, da Itália, do André e da Andrea da Poian. E a Kia Motors em 2 endereços, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Sem mais delongas, nosso convidado desta noite, primeiro convidado, é um artista plástico e publicitário diretamente de Florianópolis, Luciano Martins. Fala, Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, cara. Que bacana, que prazer poder conversar contigo. E, demorou, cara, né? Demorou, mas que energia bacana, cara. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Muito feliz mesmo. Ô, Luciano, cada vez que eu coloco alguém Martins no ar, ou então eu leio algum comentário sobre o nome Martins, eu disse, não é meu parente. Dessa vez eu vou dizer com muito orgulho, é meu parente, gente. Nosso convidado dessa noite é meu primo irmão. A gente vivenciou muitas coisas legais na infância, na juventude, incluindo, né, desenho, pintura. A gente já via que o Lu era esse, o Lu é bom, né? O Lu é o apelido de família. Que o Luciano é esse talentoso artista plástico que deixou o Rio Grande do Sul há 26 anos. Nos deixou, a gente fez 2º grau juntos também, sala de aula, né, Lu? E depois o Lu foi embora para Floripa. Ele vai contar um pouquinho dessa história das suas obras. Mas primeiro eu quero perguntar, tá tudo bem aí? Tá em casa? Chegou há pouco da galeria? Tá na ilha? Tô na ilha, tá tudo ótimo. Essa ilha foi muito receptiva comigo, 26 anos. É tempo. Mas eu volto seguido a Porto Alegre, né? Minha família está aí, meus irmãos, mãe, sogros. Então, tenho bons motivos para estar, de vez em quando, passeando entre vocês. Então, nos assistindo, tá? Já tá todo mundo que tem de Martins na timeline aqui. É impressionante. Que legal. Ô, Luciano, eu sei o quanto essa ilha não é fácil. A ilha já teve muito preconceito com o gaúcho. Eu vivi aí em 94 e 95 e senti essa resistência. Eu não fiquei aí por outros motivos, não foi por isso. Mas tem muito gaúcho que desiste, ou outras pessoas que desistem também, porque a ilha não é tão fácil. Mas tu caiu nas graças dessa gente aí, maravilhosa. Esse povo é maravilhoso. Por causa da tua arte também, do teu jeito de ser, obviamente, mas também por causa da tua arte, não?
Eu acho que a arte abriu muitas portas, né? A mensagem que eu trago com a minha pintura é uma coisa positiva, alegre. Então, ela abre portas, né? As pessoas procuram, é isso que as pessoas procuram o tempo inteiro, onde está a nossa felicidade. Talvez tenha me ajudado bastante, mas eu realmente devo essa nova carreira, que eu vim para cá como publicitário. A ideia era continuar fazendo propaganda, foi a minha grande paixão por muitos anos aí em Porto Alegre, depois aqui. Só que acabou que abriu uma nova janela, uma nova porta, e que me deu muito mais prazer, mais felicidade, e fui tão bem recebido que hoje eu sou o artista catarinense, né? Eles falam, a mãe que deve estar nos assistindo agora sempre liga e diz, meu filho, fala para eles que você é gaúcho. Eu digo, mãe, o artista acabou nascendo aqui. Eu comecei a pintar efetivamente aqui e o publicitário é gaúcho. Para não dar briga, então eu fico com as duas regionalidades. Ione Martins acabou de entrar aqui, já deu o ar da graça na live no Facebook. Você também vai curtindo, vai entrando, vai mandando pergunta para o Luciano, vai comentando. A Mariana Martins, a Daniela Martins está aqui também. A Luísa Debem, a família do Debem já está aqui em peso também. O Alexandre Debem em seguida é o nosso convidado. O Fábio Martins, aí diretamente de Floripa, né? Teu irmão, teu braço direito aí também nos negócios, né? A Marisete dos Santos, o Leandro Cremonese, o pessoal vai entrando e vai chegando. Agora, Luciano, como é que foi essa transição? Porque eu me lembro de ti, tu trabalhou aqui em agência de publicidade, tu foste para a maior agência aí, que é a Artplan, né? Floripa, né? Sim. Quando é que foi essa transição? Qual foi o estalo? Alguém te disse alguma coisa ou tu daqui a pouco se desinteressou pela publicidade e aí, de repente, a pintura, a arte te gritou mais alto? Não foi algo assim rápido. O processo levou 10 anos. Foram 10 anos em que eu continuava trabalhando na agência e pintava na minha casa, no meu ateliê. Então era uma jornada extremamente longa. Você imagina, quem conhece a rotina de uma agência de propaganda sabe que não tem muito horário, você se alonga, fica até tarde. Eu chegava em casa na época, ainda queria ver minhas filhas acordadas, elas eram pequenas, então tentava ficar um pouco com elas e entrava no ateliê, no meu estúdio, depois das 10, das 11 da noite, pintava até tarde. E não foi um desinteresse, essa palavra foi o interesse pelas artes, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais pela arte, pela história da arte. Foi aqui que eu tive a oportunidade de começar a viajar, ainda como publicitário, e conhecer museus. O meu primeiro chefe aqui, no final, se tornou meu grande parceiro, colega, o Ricardo Bornhausen. Ele era um entusiasta com o meio artístico e foi enxergando em mim, talvez esse artista que eu ainda não estava, eu mesmo não enxergava, e foi me motivando, foi me levando para conhecer muitos museus, exposições. Então a gente ia para reuniões de publicidade, mas sempre que a gente podia, visitava alguma exposição nas cidades que a gente estava. E um dia eu fui criar a campanha de uma mostra de decoração e resolvi largar o computador e fazer esse cartaz todo à mão. E foi aí que eu acho que deu o estalo, né? As pessoas curtiram o cartaz, me pediam o cartaz para emoldurar e colocar na sua casa, para fazer um quadro. E aí eu comecei a pensar, puxa, então eu vou pintar para vocês. E aí foi um processo de esses 10 anos, quando eu olho para trás, assim, parece que foi rápido, mas até o dia que eu larguei tudo e fechei a porta e abri o ateliê, é uma história. Então foi bem aquela história assim de plano A e plano B, né? Levando junto, assim, de repente o B se torna o A. Foi isso? Exatamente. Foi tomando proporções diferentes na vida e foi de uma maneira segura. Tu fizeste o que quase todo mundo quer fazer e não consegue. Tu executou muito bem. É levar os dois juntos até que tu possa largar aquele A e o B virar A, né? Que é uma maravilha. Deve ser uma sensação maravilhosa. O plano A no início tem tudo, né? Tem a segurança, tem o plano de saúde, tem vale-refeição, e o plano B não tem nada disso. Então tem que ser com uma certa
tranquilidade e certeza que você vai conseguindo alcançar os objetivos, mas eu sempre pensava assim, puxa, se eu pegar aquelas 8, 10 horas da agência e colocar dentro do ateliê, eu vou pintar mais quadros. Se eu pintar mais quadros, mas você não sabe se vai vender o quadro. As coisas foram acontecendo de uma forma que tinha que ser. Pô, e tu tinha razão, né? Tu investiu tudo isso e deu certo, né? São 20 anos de carreira, mais de 100 mostras. Esses dias eu te perguntava pelo WhatsApp quantos desenhos, quantas pinturas, tu tem ideia de quanto tu conseguiu produzir até hoje? Em unidades? No início da carreira, você não vai catalogando nada, você não, né, tá naquele plano B, não tem tanta importância. Eu perdi muita coisa, muito registro. Eu hoje tenho uma estimativa de 2.000 obras, que é mais ou menos a minha média. Eu pinto uns 100 quadros por ano, um a cada 3, 4, 5 dias. E hoje em dia eu catalogo tudo, né? Não sai nada do ateliê sem que seja devidamente registrado e catalogado. Então eu faço uma estimativa de 2.000 obras. 2.000 obras. É bastante coisa. E essa história assim, de viajar pela publicidade, eu não sabia que as suas viagens tinham começado pela publicidade. Mas depois pegou um gosto, porque tu viaja para te inspirar, né? E graças a Deus a arte te leva, né? Pode te levar aí, né? Para pegar esses aviões todos. Quantas vezes tu já foi a Paris, por exemplo? Conta para nós. Já perdeu as contas? Perdi. Paris é a minha cidade, assim, que eu tô apaixonado. Cada vez que você posta uma foto dela, eu já fico entusiasmado. Eu curto tudo que é foto de Paris, eu realmente... Aqui, ó, só fui 2. Mas tem foto para toda a vida. Mas Paris é para sempre, né? Quem for, Paris é para sempre. É verdade. Eu gosto muito de viajar e hoje em dia eu coloco o meu roteiro inspirado numa obra que eu queira conhecer. Então, o mais longe que eu tenha ido foi a Oslo para ver o quadro do Grito, do Munch. Legal. Eduardo Munch. Mas foi assim, claro que tem todo o entorno, a cidade, a gastronomia. Eu também não sou o louco do museu, né? Sim, claro. Mas é sempre assim que eu monto o meu roteiro. Puxa, qual é o quadro que eu não vi? Então, o Beijo do Klimt, né? Vamos a Viena. E tem sido prazeroso, gratificante, e eu faço com que essas viagens me dêem algum retorno, porque geralmente eu volto com ideias, com inspirações, promovo uma exposição e tento pagar o cartão de crédito. Aproveitando que tu já está contando algumas histórias, aí a gente está olhando essa releitura tua do Klimt, né? Que é o Beijo. É esse o quadro, né? Esse é o quadro, Conta um pouquinho da história. Tu te apaixona pelo... Fala. Sim, não, esse quadro é uma dessas paixões, né? Eu queria muito conhecer, eu achava um lugar muito distante, não, é um pouco fora do roteiro comum, né? Você ia a Viena, ele está no Museu Belvedere, e o bacana desse quadro que é assim, hoje é a reprodução mais vendida da minha galeria, é a que a gente mais reproduz, porque toda obra que eu pinto, a gente faz reproduções. Numa alta tecnologia chamada Giclée, que tem um padrão de museu, mas ele foi vendido para um colecionador de Los Angeles. Ele é o presidente da Mattel, aquela empresa de bonecas. Sim. E foi muito legal. Foi muito legal porque quando ele voltou um ano depois de ter comprado a obra, ele viu a reprodução e ele ficou até um pouco brabo. Ele, você fez um quadro igual? Daí eu expliquei para ele que não era um quadro, era uma reprodução. E que para ele era importante, quanto mais conhecido, quanto mais reproduções eu vendesse, talvez um dia mais conhecido vai ser esse quadro. E hoje ele é o mais vendido, né? E aí ele ficou feliz e todo ano que ele vem a Florianópolis, ele compra reproduções para levar para os amigos. Que legal. Mas assim, Lu, tu só pinta quadros que tu conhece pessoalmente? Que tu vai até o local? Não. Mas eu tento fazer isso, né? Geralmente, quando é uma releitura, eu quero tentar captar o máximo possível da alma, né? De tudo que o artista conseguiu. Então, eu gosto muito de fazer isso. Mas eu também não pinto só releituras, né? Tem quadros que são inspirações, que são outras coisas que eu faço.
A minha próxima pergunta, são só releituras, e como é que tu lida com as releituras? Vamos falar das releituras antes. Como é que tu lida com as releituras? Tu não é criticado também por isso? Tem problema de direito autoral? No mundo artístico vale tudo? Eu quero fazer uma releitura, pronto, e faço? É assim que funciona? Então, a releitura depende muito de como ela é feita. Eu tive o prazer de escutar do diretor, era diretor do museu aí do Rio Grande do Sul, Paulo Amaral, meu grande amigo. Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Paulo Amaral, recentemente, era o diretor do órgão que dirigia todos os museus do Brasil, um cara que realmente conhece do assunto, e ele falou para mim que ele nunca tinha visto um artista que conseguia separar tão bem as duas metades da laranja, porque eu tento fazer isso, né? Sempre trazer o meu olhar, o meu estilo, então você consegue enxergar, nesse caso, o Clint, mas ver que é o Luciano por todas as minhas características, né? Você vê a minha Mona Lisa, vê a Mona Lisa do Leonardo. Então fica bem claro ali os dois artistas, e a releitura ela acontece desde sempre, desde sempre. Então, Picasso fez muitas releituras do próprio Matisse, Van Gogh de Millet, e assim a arte vem se perpetuando, sempre com um novo olhar e uma homenagem, geralmente, ao mestre, a quem você admira. É muito comum no meio artístico ter releitura. A gente está mostrando aí a Mona Lisa, já que falasse dela, né? É a minha querida. Eu sou fã da Mona Lisa, né? Eu tenho, inclusive, uma tatuagem da Mona Lisa, uma loucura que eu fiz. Né? A maioria das pessoas se decepciona com a Mona Lisa porque ela é muito pequenininha lá no Museu do Louvre, né? Sim, sim. Mas toda a história que cerca essa obra é incrível, né? Você, melhor do que ninguém, sabe quantos filmes tem, né, sobre a história dela, os caçadores de obras. Ela só é o que é pela história dela, desde o momento que ela foi roubada por um apaixonado, né, um italiano que quis levá-la de volta para a Itália. Uhum. Teve russo que chegou lá e jogou ácido nela, teve gente... Cara, tem tanta história... Verdade, teve a história do russo. Que coisa incrível isso, né? E isso é muito bacana, conhecer as obras. Eu acho que é uma dica aí que as crianças gostam muito do teu trabalho, né, Luciano? Eu acho que isso é uma dica bacana de colégios, escolas estudam muito o teu trabalho, e isso é uma dica bacana, né? Que é conhecer a obra e a sua história, não só o que está ali pintado, e sim o que está no entorno, a história dela, o que precedeu aquele quadro, né? Qual foi a atmosfera que fez aquele quadro se criar. Perfeito. Eu acho que, assim, super válido para as grandes obras e também para qualquer obra. Claro. É muito mais legal, né? A mãe tem, né, um quadro do teu pai, do Ivan, que eu acho que foi o primeiro. Quando eu vi aquilo, eu nem sabia que eu ia ser artista, eu ficava encantado. E a história do quadro é legal, porque tem uma história, foi meu tio que pintou, tá na sala da minha mãe. Então, às vezes é uma coisa mais simples, você fez uma viagem, nem é uma obra, mas é uma reprodução, mas tem a viagem, você fez com o amor da sua vida, com seus filhos, você traz para casa, sempre que você olhar para ele, tem uma história. Então, eu gosto muito de conhecer as histórias, conhecer os artistas, porque quando você pendura, você não está pendurando só um objeto, você está pendurando toda essa bagagem, né? É tão bacana isso. Esse primeiro quadro aqui, ele não foi uma releitura, ele foi uma criação, esse foi o teu quadro número 1. Esse é minha moedinha da sorte do Tio Patinhas. Então, esse quadro é muito interessante. Ele está comigo primeiro porque não vendeu, ninguém quis comprar, olhou isso aí... Ele foi um fracasso. Foi um fracasso de vendas. E depois virou um sucesso. Ele foi ficando, até que um dia, depois de muito tempo, ele hoje está na galeria, está exposto, e embaixo ele tem uma informação dizendo que ele é o número 1. E isso atrai a curiosidade das pessoas e volta e meia alguém me faz uma oferta por ser o número 1. É uma inspiração, não sei se dá para ver, mas meio no Picasso, assim, que é o artista que eu muito admiro, essa coisa da desconstrução. Isso. Eu não sabia nem assinar, se você olhar ali, tá horrível a assinatura,
Mas eu tenho um carinho muito grande por ele, volta e meia eu levo ele para expor junto com Eu as já minhas vi ele na histórias. tua galeria. Ele também não é muito grande, né? Não, ele não é muito grande. E esse quadro tu não vê de jeito nenhum. É Não, isso? esse de jeito. E qual é Esse o é o ano número dele, 1 mesmo. Luciano? 2000. 2000. Então, Foi a arrancada. eu conto ele como número 1. Provavelmente eu pintei outra coisa, outros quadros antes, mas assim, ainda não tinha aquela intenção. O dia que eu pintei esse quadro, eu queria levar numa galeria de arte e começar a trabalhar como artista plástico. Como é que é o nome desse quadro? É o Homem de Cabeça Azul. O Homem de Cabeça Azul. Mas tu recebesse crítica por ele? Não, esse não. Eu recebi pelo Guernica. Guernica eu Ah, fui um sim, não, pouco. não. Guernica foi outro motivo, a gente vai contar, mas eu digo assim: É. Luciano, não é por aí, não tá bom ainda, pratica mais, alguma coisa Ah, nesse sentido, sim, não? não, nesse aspecto, principalmente dos amigos, né? Então, assim, eu não era um artista conhecido, então só quem teve acesso a ele foram pessoas que podiam falar a verdade, assim, e bem isso, treina mais um pouquinho. É bom, No, a no, gente. no filme na série do Picasso, que é a HBO, acho que, não sei se é a HBO, mas tem a série do Picasso, não sei se você viu, Não. é uma Série não. série, Viu é o curta, filme com o Anthony Hopkins. não é esse, é uma série nova, eu acho que estava no, não vou saber agora, mas é bem legal, e o filme termina exatamente nas La Demoiselles de Avignon, são Hum, os quadros daquelas 5 prostitutas, foi quando o Picasso resolveu mudar um pouco, e aí tá com os amigos dele, e eu me lembro muito que ele parece com a minha história, né? Os amigos olham, não é isso. E todos saem da sala e ele fica na frente do quadro, e aí começa a história da arte moderna. é a série Gênios, não? Gênios Essa mesmo, Picasso, da essa NetGeo, mesmo. National Geographic. Ah, eu recomendo. Dá para entender um pouco desse gênio. Gênio. Era um baita gênio, era um baita gênio. Ô, Luciano, e essa aqui é uma. Tu disse que não faz só releituras, né? Isso aqui foi uma criação que tu fez a partir do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e toda essa tua paixão aí por Paris, né? Sim. Pô, eu adoro o filme, eu adoro a artista, a história, direção de arte. Para quem não sabe, tem o dedo do. Eu não vou saber o nome agora, mas é o Juarez Machado, né? Que é um artista brasileiro que mora Sim, aqui, isso. catarinense. O filho dele é o diretor de fotografia. Então, Uhum. aquela concepção. Eu não tenho certeza, você vai saber falar melhor do que eu, porque é Eu filme, me lembro né? que tinha um envolvimento assim, mas eu não me lembro exatamente o que que é. Se a gente pegar e reparar se a fotografia do filme é toda vermelha e verde, o tempo inteiro, né? Tem aquela Isso. brincadeira com. E é uma inspiração no ateliê do Juarez, lá em Montmartre. E o filho tem que ter uma Uhum. participação grande. E o Uhum. bacana foi que eu tive algumas vezes no café e lá eu fiz esse esboço. O primeiro esboço eu fiz lá. E depois disso, o café dela, onde aconteceu todas as filmagens, passou a me seguir no Instagram, curtir, postar minhas releituras. Quero ver se a minha próxima ida lá eu levo uma reprodução para dar para eles. Legal. Só confirmando, sim, o diretor, o Jean-Jacques Genet, né, se apaixonou, Jean-Pierre Genet se apaixonou pelas obras do pintor brasileiro Juarez Machado e se inspirou as cores, né, pegou as cores da obra do Juarez Machado, que é teu conterrâneo aí, Sim. que é teu conterrâneo. O Luciano tem dupla nacionalidade, ele chega na fronteira ali, chega em Sombrio, ele tem duas carteiras, né, gaúcho e Isso. catarinense. E ele inspirou, como disse, as fotografias e as cores se inspirou de Amélie Poulain. Agora, esse café, né, que ela trabalhava no filme, fica em Montmartre, Uhum. atrás da igreja de Sacré-Cœur, né? Isso. E aí tu foste lá, e aí tivesse a ideia de pintar? Ou já tinha pintado? Eu já estava com isso na cabeça, né? Então, por isso eu queria sentir a atmosfera. Então, diferente de ver um quadro, é muito legal porque tem objetos do filme. Eles criaram tipo uma vitrine, que eu nem chamo de vitrine, um santuário, perto do banheiro, com objetos do filme, muito legal. E ali, bom, aí veio, e eu comecei a rabiscar, me lembrei do anão,
da história da colherinha que ela gostava de comer o creme brulee, mas... Então esse quadro ele tem colado, a colher é de verdade, ela não é pintada, porque era um momento importante nessa essa parte sonora de quebrar o creme brulee. E... Quebrar, tu diz aquela crostinha. A crostinha. Que é gratinada, não sei como é que se diz ali, passa o maçarico ali e ela fica queimadinha, né? Esses dias mesmo eu vi outro filme daquela menina em Paris, como é que é o primeiro nome? É uma série que foi muito badalada. Emily, em Paris. Emily. E aí tem um momento que ela conhece um estilista, e aí já é o abuso do abuso. Ele pede os creme brulee, vem 20 creme brulees, e ele fica só quebrando, porque o quebrar é tão legal que ele nem come. Ele fica só tão quebrando. Bom quanto comer. Eu gosto de comer também, mas é bom quebrar. Olha, o pessoal que tá ligado aqui na nossa live, Rick Pirata, olha o Rick Pirata aí, ó. Marisete Borges dos Santos, a Ione Martins, né, que a gente já fez a referência, o Jari Filho, a Adriana Queiroz, o Leandro Cremonese, a Sônia Prúcius, a Simone Meneghetti, minha amiga fonoaudióloga, minha grande colega, parceira do Comunicação Sem Medo, está conosco aqui também. A Mariana Martins diz que está a postos. A Luísa Debem dá o seu boa noite. Depois ela faz um comentário aqui bem interessante. Ó. A veia empreendedora do Luciano falou mais alto, né? E fez mais sentido. É isso, né? Acabou fazendo sentido. E ela pergunta também... Pois não? Fala. Não, eu ia fazer um parênteses dessa veia empreendedora que às vezes eu conto para as pessoas. É uma história de Porto Alegre. Logo depois que o Papa rezou a missa, que foi em frente à minha casa, né, eu morava atrás do Olímpico, eles começaram a desmanchar o altar, e começaram a jogar tudo fora, virou entulho. E aí eu fiquei olhando o carpete vermelho indo para a caçamba, e eu fui lá e peguei o carpete, cortei pequenos pedaços, e aí eu vendi em seguida como souvenir, uma lembrança do Papa. Isso ali... que é empreendedorismo, rapaz. Isso, ela falou, agora eu me lembrei, eu acho que foi meu primeiro grande negócio, eu vendi todos os carpetes do Papa. Tinha tamanho de R$10, R$5, foi muito legal. Que maravilha, imagina só, olha a ideia. Se fosse hoje, tu conseguiria, inclusive, fazer um souvenir desenhado do Papa e agregava mais grana ainda, né? Vendia melhor ainda esse souvenir. Ia tentar. Bom, a Marisete Borges dos Santos diz que toda Santa Catarina ama o Luciano. Obrigado, Marisete. O Rick Pirata diz que o Luciano não pinta, ele é mago das cores, luzes, sombras e leveza. Meu irmão, né? É o Cadinho, meu irmão. O Cadinho tá aí, ó. A Daniela, que está com o Facebook da Mariana, filha dela, né? Maravilhoso, sou professora de educação infantil, trabalhei a vida e a obra do Lu nas minhas 3 turmas deste ano de pandemia. Agradeço demais, Mariana, e todos os professores, porque é tão gostoso imaginar eu voltando para as salas de aula através da minha arte do Brasil, é muito gratificante. E a Daniela também diz que as crianças amam. O Fábio está dizendo que só a gente querida assistindo, que maravilha. A Luísa Debem está perguntando qual é a sua obra com maior valor afetivo, Luciano. Então, Luísa, além do primeiro quadro, eu tenho uma obra, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque por acaso é o meu mousepad. É um autorretrato. Esse quadro eu tenho ele na galeria, seria o meu autorretrato, com meus brinquedos, aqui tem um Playmobil pendurado, soldadinho de chumbo, não dá para ver bem, mas essa obra tem uma moldura com 2.500 Legos. É como se fosse o meu quarto de criança meio preservado, que é onde eu bebo, né? Minha fonte é nesse universo lúdico, e talvez seja os 2 quadros, o primeiro e a minha autorretrato. Que legal. A Luísa Debem está dizendo também, está perguntando quais são as fontes de inspiração. Acho que tu já contou um pouquinho, são as viagens, os filmes, os próprios quadros originais, né? Que tu faz uma leitura completamente diferente. Né? Não tem como dizer assim, é um cover. Que nem a gente faz na música que tenta ser igual. Não, é uma releitura mesmo. São os teus olhos e o teu estilo completamente diferente, né? Bom, e aí deu
parei que a gente tem mais um aqui, já que estamos falando de Paris, né? Amélie Poulain, ainda tem mais essa história desse cozinheiro que foi em Paris, é isso? Isso. Esse quadro é uma grande brincadeira. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu d'Orsay, onde estão os impressionistas, né? E logo em seguida a gente saiu para jantar num pequeno bistrô. Depois eu perguntava para os amigos como é mesmo o nome daquele bistrô atrás do Museu d'Orsay. Ninguém lembrava. E esse é o nome dessa obra. Como é mesmo o nome do bistrô atrás do Museu d'Orsay? Você repara que eu trago Toulouse-Lautrec e tem uma sopa Campbell, que é um trabalho mais modernista, que não tinha nada a ver com a exposição, que é o Andy Warhol, mas que esses meus amigos insistiam em dizer que o Andy Warhol tinham visto a exposição do Andy Warhol. Daí eu botei em homenagem a eles, né, a sopa, mas ela não tem nada a ver com a viagem. Então é uma brincadeira, um momento assim meio, né, Van Gogh, como inspiração, esse vermelho, esse azul forte. Muito legal. E as pessoas me perguntam por que o brócolis. E eu sempre digo, a mãe está escutando aí, porque a minha mãe mandava comer brócolis. Então, virou uma piada esse quadro. Que maravilha. Aliás, a dona Ione está fazendo o seguinte comentário. O tato do Luciano em lidar com as crianças puxou da mãe, professora de educação infantil. Aí ela vem e comenta para puxar a brasa com o assado dela. Não, mas sem dúvida. A minha primeira professora foi ela que me apresentou pincel, lápis de cor, giz de cera. Olha, e outra coisa que eu sempre comento, não estou dizendo que tenham que fazer isso, tá? Mães que estão assistindo, mas a minha mãe deixou eu desenhar em absolutamente todas as paredes do meu quarto. Todas. E não teve que pintar, não teve que lavar, depois não teve que fazer nada. Teve. Ela fala isso, que se ela soubesse que depois que eu vim para Florianópolis eu ia me tornar artista plástico, ela jamais teria pintado, mas ela pintou no outro dia que eu viajei, ela mandou pintar. Que maravilha! Bom, Luciano, aí veio a famosa pintura, a releitura de Guernica, né? De Pablo Picasso. E que deu alguma confusão, o que foi? Não chegou a ser uma crise, mas algum comentário em redes sociais, é isso? Isso, é porque eu, sinceramente, eu sou muito protegido, acho, pelos meus seguidores, as pessoas gostam do meu trabalho, então sempre eu me acostumei a escutar elogio. Que legal, que fofinho, que bonitinho. E esse foi um dos primeiros quadros que descendentes de espanhóis se manifestaram falando que eu não poderia ter pintado um quadro tão alegre, tão feliz. Eu entendo, né, e tentei responder a eles que quando eu fiz essa releitura, eu não estava propondo um manifesto político como foi o do Picasso. Uhum. Né? Picasso fez esse quadro, para quem não sabe, rapidamente, fazendo um manifesto contra o bombardeio aéreo na cidade de Guernica, uma cidade espanhola. E, então, são pessoas decepadas, gritando, Sim. É um horror de uma guerra. Só que eu tenho uma história com esse quadro, que a primeira vez que eu pude viajar à Espanha, eu estava indo para Barcelona, mas eu fiz escala em Madrid, desci em Madrid. E eu tinha algumas horas e eu disse para mim mesmo, eu vou lá conhecer a obra que eu sempre vi nos livros. Não tinha internet na nossa juventude. Era na Barça, não sei qual eram as enciclopédias. E eu me lembro de pegar um táxi até o Reina Sofia e dar de cara no portão e tá com a cara assim, sabe quando você agarra na grade e pensando, cara, o quadro tá lá dentro, eu não vou ver. Era 1º de maio, feriado em toda a Europa. Eu demorei, aí voltei, fui para Barcelona e na volta não passei por Madrid. E eu só voltei para a capital espanhola 7 anos depois. Sempre com essa coisa, eu precisava exteriorizar também esse quadro que eu tanto admiro, mas é uma homenagem ao Picasso, ao artista, e à obra. Só que foi criando uma polêmica no Facebook, e na época tinha um jornalista espanhol, do El País, fazendo uma matéria sobre turismo em Florianópolis. E ele ficou sabendo e foi até a minha galeria para fazer uma
conhecer a obra, e aí virou um artigo no jornal falando que todo espanhol deveria conhecer, numa pequena ilha no sul do Brasil, uma história, um lado feliz sobre Guernica. Uma coisa mais ou menos assim. Que bacana, hein? Muito gratificante, assim. E essa reportagem te ajudou a atenuar um pouco isso, enfim. Depois passou isso aí, as pessoas entenderam que é uma versão tua, que é uma versão mais feliz? Eu acho que, assim, para nós, principalmente para brasileiros, assim, o impacto, porque são descendentes ainda que sentem e devem sentir mesmo, né? Nenhuma guerra é aceitável. Só que esse ano, durante a pandemia, teve um madrilenho que me mandou uma matéria, até vou mandar para você, contando outra história sobre esse quadro. Se vocês procurarem na internet, talvez faça sentido. Que é uma tourada. É uma tourada. Então, aquele cavalo é um cavalo daqueles dos picadores, tem o touro, tem a mãe do toureiro, e diz que o quadro foi pintado antes, mas que, claro, de qualquer forma, o Picasso usou como manifesto, mas talvez a intenção não tenha sido. Não sei se é verdade, mas é uma outra história. Vamos lá para a gente poder contar todas as histórias, nosso tempo está quase terminando. Tem também histórias dos Estados Unidos, mostra em Miami, né? E tu levaste a Mulher Maravilha. Então, eu sempre gostei muito de viajar para a Europa e tal, tinha uma certa reticência para ir para os Estados Unidos e tive a oportunidade, um convite para expor durante a Semana de Arte de Miami. E na época as pessoas me falaram, olha, pinta para os americanos coisas que os americanos gostem. Eu pintei a Mulher Maravilha, pintei a Estátua da Liberdade, pintei ícones americanos e deu super certo. Eles compraram. Os que eu levei com temas mais tropicais não venderam, e acabou vendendo realmente as obras mais americanas, né? Mas a Mulher Maravilha tem uma história interessante, que eu não vou lembrar do nome, mas aquele filme que Eu pesquisei. Comer, Amar e Rezar? Como é que é? Comer, Amar e Rezar. Então... conta a história. Então, como é que é o nome o que seria o Javier Bardem, né? Que era o namorado da escritora. Ele mora nos Estados Unidos. E ele foi gaúcho. É brasileiro, mora muitos anos lá. Gaúcho! Mais do que brasileiro, é gaúcho. Então tem passaporte. Antes de ser brasileiro, é gaúcho. Tem o passaporte gaúcho também, do time. Ele é casado com a Elizabeth Gilbert, que é a escritora, romancista do livro, né? Se chama José Nunes. Isso, o José, exato. E aí ele comprou esse quadro? E ele comprou essa obra, Olha que loucura! E o mundo dá umas voltas, né? Que loucura, né? Numa mostra em Miami. Numa mostra, durante a Semana de Arte de Miami. Bacana isso, que história. Vamos olhar mais de perto aí a Mulher Maravilha. Eu acho engraçado não é a palavra, eu acho curioso, eu acho bacana, acho feliz esse teu jeito de pintar, de novo, muito feliz, muito alegre, né, Lu? Muito colorido e de uma maneira, como é que eu vou te dizer, descompromissada. Eu não sou nenhum crítico de arte, pelo amor de Deus, mas estou apenas dizendo aqui o meu sentimento, já disse isso pessoalmente para ti, porque fica um doce, né? A Mulher Maravilha é uma mulher forte, poderosa, não deixa de ser na pintura, mas eu digo, fica uma coisa mimosa, fica uma coisa doce. Eu acho que por isso também atinge as crianças, né? Os mais jovens também gostam muito, mas não viram bibelô, né? Não é um brinquedinho, não é uma coisa engraçadinha, bonitinha. Não, eu acho que é uma homenagem justa que tu faz em vários quadros, nessa releitura da Mulher Maravilha também. Obrigado. A intenção... Pronto, falei. Obrigado. A intenção, cara, que eu tenho em pintar é passar esse sentimento. Eu fico muito feliz quando eu tenho um retorno como o seu, porque eu quero que a pessoa se sinta feliz em frente da minha obra. Eu não estou dizendo que toda obra de arte tem que ser, e eu respeito demais os artistas mais densos que usam a sua obra para fazer críticas sociais. É importante todo tipo de obra, né, de arte. Mas eu gosto de passar esse sentimento. Falasse a coisa certa agora, por isso tu tá aqui na Rede Atitude Positiva, tu passa uma coisa boa com o teu trabalho, tu passa uma coisa legal, positiva com as tuas obras. Luciano, a história desse quadro aí? Menino dos Museus.
Olha, primeiro eu vou dizer que foi muito um momento de se desprender das coisas que você gosta, porque o fundo dele é feito com inúmeros volantes, cards, bilhetes de todos os museus que eu andei, que eu viajei. A gente guarda, a gente traz aquele, vai guardando num baúzinho, e um dia eu resolvi fazer um fundo com todos esses museus. E esse menino, ele é meio reizinho, porque é mais ou menos como eu me sinto. Quando eu tô dentro de um museu, eu tenho essa coisa que é meio sublime. E principalmente nos museus da Europa, que são, né, de brincar com a realeza, eu fiz meio que uma homenagem às pessoas que perambulam aqueles antigos castelos que viraram museus e que todos podem ser reis. Que legal, que legal. Uma ótima. Vê que as histórias são vitais, né, para a gente conhecer um pouco mais a obra. Luciano, eu preciso falar também que tu tem um trabalho bacana, antes de nós mostrarmos a última obra que a gente vai comentar, tu tem um trabalho bacana também social, né? Sempre que te pedem uma ajuda, um apoio, pinta um quadro para nós, ou então vai lá, fala para a gente, esteja conosco, tu vai lá, corta uma fita, tira umas fotos, né? Se é por um motivo socioeducativo, socioafetivo, né? Tu não mede esforço, tu tá sempre junto nessas campanhas, né? Sim, primeiro que eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas, né? Bom, não é à toa que a gente está aqui trocando energia positiva. Eu gosto de fazer bem porque fazendo bem você se sente bem. E eu acho que a arte tem um papel fundamental na nossa sociedade, e acredito que ela possa ser porta-voz de inúmeras causas, às vezes levando de uma forma mais suave. Então eu tenho feito muitas campanhas para inúmeras ONGs, muitas vezes com assuntos difíceis de falar, câncer, inúmeras, né? E talvez a arte consiga chamar atenção e dar voz a uma causa num momento que é importante. Eu entendi esse meu papel e tenho usado ao meu favor e ao favor dessas instituições todas, né? Que maravilha. Nós vamos fechar aqui mostrando uma obra que eu tive o prazer e a honra de estar na tua galeria em Florianópolis. A galeria hoje é no Shopping Guatemi, né, Luciano? Mas sim. Ela ainda era lá na Lagoa, quando eu fui. E aí tu estavas no meio desta pintura, que é a Última Ceia. Que legal, você passou quando estava no meio. Porque essa realmente demorou. Foi a obra que tu mais demoraste a pintar, é isso? Sim, aproximadamente 6 meses. Eu realmente, hoje em dia, pinto uma obra em 6 dias. Primeiro, porque o casal que encomendou foi muito generoso e entendeu que era um trabalho importante para eles, para mim, e me deu a liberdade de pintar no tempo que eu pudesse. Então, eu tive a oportunidade, na época eu estava para ir para a Itália, e resolvi ficar um dia mais em Milão para poder ver na verdade é um afresco, né? Não é uma pintura. Para quem não sabe, é um afresco. Qual é a diferença? E eu fui pintando, além de Cristo, um apóstolo por semana, não me lembro exatamente quanto era, mas eu para não ficar muito maçante, ficar só pintando essa obra, eu fiz assim, eu pintava um apóstolo e ia pintar um outro quadro totalmente diferente. Aí eu voltava para esse. Então eu digo que durante esse quadro, pelo menos mais 12 quadros eu devo ter pintado. Assim. Que legal. Qual é a diferença do afresco e da pintura, Lu? Não, o afresco é uma técnica, né? É uma pintura, mas ela é direto na parede, e na época ainda com... eu não sei, talvez me falte conhecimento para especificar, mas era tinta feita à base de ovos, e hoje a pintura está muito
danificada, além de coisas, barbaridades que fizeram, porque ela fica num refeitório de um convento. E até uma porta foi aberta. Logo abaixo de Cristo, em algum momento da história, algum padre, uma freira, mandou fazer uma porta. Aí depois eles fecharam, retocaram. E é muito, muito sensível a pintura. Para você entrar lá hoje é com hora marcada, climatização do ar. Mas é uma obra que vale a pena. Quem tiver a oportunidade de um dia ir a Milão, tem que marcar com antecedência. Não é que nem museu que você consegue entrar. Uns 2, 3 meses antes. Que maravilha. Para encerrar aqui, o pessoal que está participando, deixa eu colocar algumas perguntas na tela aqui. Comentários, né? A Marisete está dizendo que lindo, parabéns para a mãe. Cheione aí recebeu também elogios, que maravilha. A Sandra Sauer, tá? Que é filha do Érico Sauer, foi um colega meu na Rádio Gaúcha, ela mora em Florianópolis, se eu não me engano. Ela disse que o filho dela visitou a tua galeria com a escola. Muito, muito, muito legal. E está compartilhando a nossa live aqui também, tá? Marisete está dizendo que é sua fã, tu és um ser maravilhoso, certo? Boa noite de curitibanos, portanto, da Marisete. A Sandra está dizendo que é uma linda Santa Ceia. E a Daniela, no Facebook da Mariana, está dizendo que o teu trabalho frente às escolas Criança Encantador motiva crianças de todas as partes do mundo a acreditarem e se expressarem através da arte, das cores e das emoções. Lu, eu preciso encerrar, meu amigão, meu querido primo, que eu tenho muitas saudades da nossa convivência, mas sei que está aí muito bem, né? Num momento muito bom da tua carreira, tu tá feliz, tá junto com as tuas filhas, tá nessa ilha maravilhosa, então eu fico muito feliz por ti, a gente troca muita figurinha, né? Já trocamos muito sobre várias coisas. Eu fico muito feliz com essa live. Eu quero te perguntar se tu tem saudade do que no Rio Grande do Sul? Quando tu bota a cabeça no travesseiro, tu tem saudade do quê? Da comidinha da mamãe? Olha, a mãe esteve em casa aqui semana passada, consegui tirar ela da pandemia, da quarentena dela, e aí eu pedi para ela fazer bife à milanesa, salada maionese, que é a comida clássica aí de Porto Alegre, e eu tenho muita saudade. Além dela, claro, né? E tu conseguiu. Tu sempre diz você, eu sei que tu começou a dizer você, porque tu lida com São Paulo, tu lida com o Rio, com Nova York, com Milão, mas tu de vez em quando tu diz um tu, não? Falo, principalmente depois que eu volto de Porto Alegre, a gente volta falando assim, né? Tu sabe como é que é. Depois que tu desligar a live, tu volta ao normal. Tu queria falar alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer, porque toda essa história, quando eu vejo, assim, foi muito legal você montar ela dessa forma. Tem muita gente... Tinha muito mais, né? Tinha muito mais. A gente tinha obra para 2 horas de live, olha lá. Legal, mas sempre assim, tem muita gente por trás hoje já do meu trabalho, então eu queria agradecer ao Fábio que está escutando aí, que é o meu irmão sócio, a minha filha Aline, que hoje também está na galeria trabalhando com a gente, tem o Ricardo, tem a Sol, eu tenho uma equipe de pessoas que cuidam do meu licenciamento, tenho escritório de advogado, então assim, eu tenho que dividir com todo mundo. Às vezes a gente pensa assim, artista plástico está ali pintando no ateliê, mas a coisa vai crescendo e eu, graças a Deus, eu tenho uma turma muito bacana trabalhando comigo e eu sou muito grato a eles. Maravilha! Luciano, muito obrigado. Um beijão para ti, tudo de bom aí, tá? Sucesso sempre. Merece. Obrigado também, sou teu fã. Valeu. Luciano Martins, nosso convidado de hoje, na primeira parte da live. O Alexandre Ben já está conosco na segunda parte desta live da Rede Atitude Positiva, nesta noite de segunda-feira. Depois nós vamos colocar no YouTube, nas redes sociais, e fica girando, viralizando. Alexandre de Ben, olha ali, tá cheio dos livros. Ainda tem livro aí, Alexandre? Ainda tem estoque? Boa Tudo noite, bem, boa noite? Boa noite a todos que estão assistindo, ouvindo, acompanhando. Que lição de vida do Luciano. É um belo primo, foi teu colega que tu estava falando, né? Que história colega no Infante Dom Henrique. E eu li algumas coisas sobre ele e fiquei impressionado, além de ele ter hoje, eu acho que ele deve estar nos acompanhando ainda,
Tá nos ouvindo. Está sendo aceito hoje por grandes artistas. A lista de órgãos e hospitais do câncer, tudo, ele está sempre pronto. A relação é impressionante. Se pegar na internet o que ele já colaborou. Se tu for na galeria dele, que hoje desse tamanho, se for na galeria dele, hoje é no Shopping Guatemi, lá de Florianópolis. Tá? Na galeria dele tem fotos das entregas que ele faz para, assim, ó, Pelé, Ivete Sangalo, presidentes, jogadores, cantores. Cada vez que pinta alguém na ilha, ele entrega, ou chamam ele, ou algum cantor famoso, artista famoso, vai até a galeria porque quer comprar um quadro dele. Então ele tem, assim, uma aceitação também nesse mundo artístico maravilhosa, fruto de um trabalho também que ele fez, não é de graça, né? Não cai do céu. E ele mesmo disse aí, né? E tu sabe muito bem disso como administrador, né, Alexandre Debem? Tu sabe muito bem que não é só ficar pintando quadrinho. Tu precisa o contador, tu precisa o advogado. Não, ele tem loja em shopping, não precisa nem começar a chorar, porque tu tem que estar 10 da manhã, abrir a loja, às 22 horas fechar a loja, não pode ser antes. Sábado, praticamente todos os domingos, eu não sei como é que está o horário em Florianópolis agora com a pandemia, mas historicamente a loja dele tem muitos anos no shopping, ele está noite e dia preocupado. Ele foi agora para o shopping, ele estava na Lagoa, na galeria, foi agora recentemente. O Luciano está nos ouvindo ainda, ele está plugado ali, está olhando. Eu vou botar ele de volta aqui rapidinho, né, Luciano? É isso aí. Bom, Luciano, só queria te mandar um abraço gaúcho aqui, vamos ver se a gente enquadra. Parabéns a maneira como tu transmite, e agora na tua presença eu vou aproveitar um trecho que eu li, que é levar um pouco mais de leveza e felicidade para a vida das pessoas. Pô, Luciano, bate, eu só vou tentar achar o ângulo aí uma administração feliz e simplificada nas empresas. Então, ainda bem que eu já tinha escrito isso antes, senão parecia cópia desse teu lindo texto aqui. Eu pesquisei bastante hoje sobre a tua história. Olha, fiquei muito feliz, principalmente esse teu coração pronto, tu tá pronto. Obrigado, Alexandre. E já tem aqui para vender em Santa Catarina? Atravessou a fronteira? Já através da Vitrola Distribuidora, que é um pessoal muito competente de Frederico Westphalen, eles vão fazer, já estão espalhando em todo o Rio Grande do Sul, mas é assim, espalhando mesmo o livro, ele está nos maiores restaurantes, rede de postos, sim, ele está entrando em breve, então nós vamos entrar em 60 postos de gasolina, quer dizer, o livro tem que estar realmente na mão das pessoas, ele tem que tocar, como eu vi que a tua obra, por que botou uma pintura num shopping? Tem que estar na mão das pessoas. Que legal, te desejo muito sucesso aí, e é isso, o trabalho é quase a razão da vida, se ele não for feliz, eu não li, eu quero ler, Renato, se puder me ajudar a separar um... Não, já peguei teu endereço ali no projeto. Amanhã já está no correio. E agora, a greve, tudo deve em 10 dias, 7 a 10 dias, já chega para ti. Não, nós vamos fazer o seguinte, ó, fim de semana, eu e o Debem, vamos sair sexta-feira aqui, tá? Vem. Pegamos uma praiazinha de máscara, tomamos uma champanhe com o bolinho de bacalhau no box 32, tá? E depois vamos até o Iguatemi, visitamos o Luciano de máscara e entregamos o livro. É isso que nós vamos fazer. Fechou. Aqui não tem churrasco, aqui é isso aí. É peixinho, bacalhau, coisinha. Valeu, Luciano. Boa entrevista para vocês. Estou acompanhando aqui. Obrigado, um abração aí. Alexandre Debem, pós-graduado em marketing pela SPM do Rio Grande do Sul, especialização em varejo pela SPM também, especialização em gestão de clubes de futebol pela Unicinos. Eu não sabia dessa. Nem eu. Não, eu estou brincando, foi um pessoal maravilhoso, foi um desafio. Não, eu também, eu vou dizer para o Renato, um cara de 20 anos de Grupo Bandeirantes e rádio, de tudo, tu trabalhou do esporte ao jornalismo, policial, tudo. Não foi só Band. O pessoal esquece a RBS, que foi uma grande escola de 12 anos. Inclusive 12? Lá em 12 anos. E depois em Floripa, Rádio Eldorado. Lá em Floripa, pertinho do Luciano. 12 de RBS também? 12 de RBS. Por isso que nós temos esses cabelos aí, não é pouca estrada. É que eu comecei cedo também, né? E o
o desafio, já para fechar a tua pergunta do futebol, é que realmente tu tem aquela magia, poxa, todo mundo quer ser Neymar, o jogador sai daqui que ganha 400 mil reais, dali ele vai para... E ali a primeira aula foi dentro do Grêmio, foi a primeira turma Grêmio junto com a Unicinos. E a primeira aula foi com o Fábio Koff e o Filipão, e o nível foi desse tipo, assim, de professor, um negócio maravilhoso. Tinha um professor, agora não vou recordar o nome, que ele fez a negociação do Neymar quando o Neymar estava sendo vendido, e realmente eles trouxeram advogados de diversos países para uma negociação tão complexa. Então, tu está numa sala de aula assistindo isso, aí tu vê que o mundo é outro. Cara, o jogador mesmo da base, ele tem um percentualzinho que o clube vai continuar ganhando o resto da vida, coisa que praticamente a gente não sabe. Então, foi essa a ideia. Posso começar o Alexandre com cabelo preto ainda? Então, o Alexandre Debem começou com a Debem Informática. Eu já ia falar. Fundador da rede de lojas Debem Informática, que permaneceu no mercado por 33 anos. Isso. Conta um pouquinho dessa história. Isso foi maravilhoso. Hoje, poderia dar palestras dizendo que eu entrei no mercado e consegui fazer assim, pivotei. Não, nós tivemos uma... Porque todo mundo pega hoje e diz assim, realmente eu entrei no mercado, aí consegui transformar a minha empresa numa empresa escalável. Nada disso. Nós entramos na hora certa. Nós entramos, não existia o PCXT. Então, as pessoas não tinham computadores nas empresas e não tinham nas residências. Existiam aqueles grandes computadores fechados, com ar-condicionado, piso elevado. Nós entramos nessa época para não trabalhar com esse produto. Nós entramos logo depois, quando o PCXT começou a entrar nas residências. E aí começaram os cursos de informática, tu tem que botar dentro de casa uma mesa, uma cadeira, os apartamentos chegaram a ter o web space, tu tinha um espacinho no imóvel só para botar o computador, ligar na internet de escada. Todo mundo ainda, que tem um pouco mais de idade, lembra aquele barulho horrível, até entrar a conexão. Se mandasse uma foto, terminava a conexão. Então, era realmente da pedra lascada, mas nós entramos nessa época. Então, quem entrou nessa época teve visão, baixo custo o tempo todo. O que é baixo custo? Operando com pouca gente. E depois nós fomos fazer esse trabalho que o próprio Luciano mostrou aí. Nós fomos levar o acessório para o shopping. Então, tu já tinha opções de comprar o computador e a impressora no shopping, mas tu não encontrava o mouse, não encontrava o teclado, não conseguia caixinha de som, não conseguia fone de ouvido. Depois começaram os cartuchos, demorou um pouquinho. E, principalmente, a DB Informática conseguiu coisas maravilhosas. Nós conseguimos ficar entre os 10 maiores vendedores do Brasil do jogo FIFA, que teve, inclusive, o Raí. Ele teve 2 brasileiros na capa, inicialmente, foi o Raí e depois o Leonardo. E o Raí fez 10 FIFAs, ele autografou. E a DBEM ganhou um FIFA desse, para ter uma ideia do volume que nós tínhamos desse produto no Brasil inteiro. Vendíamos demais o Norton antivírus. Então, tinha... Até que o antivírus virou um pacote do próprio provedor de internet, quer dizer, tudo virou online. Então, terminou a necessidade da loja. Nós não tínhamos muita escolha nesse momento. Aí vimos que a DBEM não tinha como voltar para o computador. Nós criamos 6 lojas, botamos 6 lojas em shopping. É um trabalho árduo. A gente, olha, vou te dizer, no mínimo 13 horas, sábado, para você que está ouvindo, aí tem muita gente que fica, mas shopping tem o charme. Então, amigão, amiga, você vai sair de casa 9 da manhã e vai chegar 9 horas da noite, todos os sábados, nos próximos, enquanto tiver contrato com o shopping. Vai fazer de 5 a 10 anos no mínimo. Então, nós fizemos 25 anos. Graças a Deus e a visão que nós tivemos, foi uma sociedade que eu fiz com a esposa, Maria Elisa, que continuamos, casamento, tudo. Então, a gente conseguiu. Esse é um próximo livro, esse vai valer ouro, que é como manter empresa de manhã, de tarde, de noite, trabalhando e mantendo o casamento e criando os filhos. Tá? Em breve. Não. Esse é vença, vença, vença. Calma, esse veio depois. Reserva um para mim.
Reserva para mim. Para todos, olha, 60%, 70% dos meus amigos também, então... nós aproveitamos esse momento. Chegou 33 anos depois, a Debem já vinha perdendo dinheiro, a gente tirava da pessoa física e cobria, porque salário é uma responsabilidade que se tem, a pessoa não vai deixar de ir no supermercado, então a gente continuava pagando salário, pagando os impostos, pagando tudo. E chegou um momento, a Maria Elisa, minha esposa e sócia visionária, já queria encerrar em 2016. Eu teimei, insisti um pouco, porque sempre tem aquela, poxa, nós já ganhamos muito com isso, vamos continuar, de uma hora isso vira, não virou. Tá? Então, em 2018, fevereiro de 2018, encerramos tudo. E pagamos tudo, reformamos as 2 últimas lojas para entregar as lojas que os proprietários foram legais, uma na Galeria Malcom, com o Renato Malcom, que inclusive está no livro, uma pessoa fora de série, nos apoiou demais, e na matriz, na João Inácio, acho que tu teve lá um prédio de 1.000 metros quadrados, era uma mega loja, sempre foi uma mega loja, reformamos a loja, conseguimos 5 inquilinos, o segundo inquilino, então nós somos atrás de inquilino, não é uma obrigação do lojista, mas é o mesmo coração do Luciano, tem uma hora no negócio que tu não está só visando o dinheiro, então nós conseguimos inquilino, hoje está alugado para esse vizinho que é Big Office, no endereço lá, João Inácio 1366, e eu tinha, por último, 3 funcionários maravilhosos. A Mariane, que estava há 25 anos, o Luiz, 24, e a Cássia, 10 anos. Então, eu, pessoalmente, também saí procurar emprego. Eu não quero aplauso para isso. Eles mereciam esse respeito do administrador. Eles estão empregados ainda. A Braille, distribuidora Braille, que era um fornecedor muito forte nosso, ele disse, não precisa nem fazer ficha, nada. Eles vêm aqui, botam o celular numa gavetinha, que lá eles guardam o celular, que não trabalha com o celular no local de trabalho. Deixa o celular e já estão empregados, e continuam empregados. Então, isso deixou mais feliz do que o resultado financeiro que os sócios conseguiram nesses 33 anos. E para fechar a parte da Debem, Renato, uma coisa muito interessante, a Debem Informática, por trabalhar muito o imaginário, aonde tu gostas demais, que é o rádio, nós chegamos a fazer 12 rádios ao mesmo tempo, só as rádios de Porto Alegre, e por trabalhar o imaginário, a Debem sempre esteve, mesmo não sendo uma empresa de grande porte, sempre esteve entre as 200 lojas mais lembradas do Rio Grande do Sul, as empresas mais lembradas, lojas e indústrias, tá? Entre as 200. Depois que nós encerramos, em fevereiro de 2018, a pesquisa agora em março de 2020, de marcas de quem decide, entre lembrança e preferência, nos colocou entre as 150. Então, nós fechamos, paramos de atender as pessoas e nós melhoramos a imagem de marca. Que legal, hein? Que então, legal. Isso fica na memória. É atitude positiva e depois a concorrência, eu digo, as outras marcas estão devagar, elas podiam mais, hein? Pois é. Mas assim, ó, eu quero ressaltar bem que tu fizeste um encerramento de empresa de uma maneira que ninguém está acostumado a encerrar no Brasil, porque o empresário, não porque quer, não porque é mau caráter, não é isso, mas muitos encerram de uma maneira triste, pedindo falência, pedindo concordata, fecha a loja devendo um monte de gente, deixa os empregados na rua. Tu está contando uma história, tu terminou no azul, tu fechou tuas lojas, não ficou devendo para ninguém. Isso é um exemplo, é uma coisa impressionante. Como não é propaganda, Renato. Tem aqui dentro o CPF, um texto CPF, que eu gosto de títulos muito rápidos, depois explico isso do livro, e tem um outro, fazer contas. E tem um terceiro ali que ainda fala do custo Brasil e os impostos. Normalmente, quem não consegue... Normalmente, não dá para usar isso como regra, eu tenho medo de dizer alguma coisa como regra, mas normalmente erra a conta. Entendeu? Faz projeções maiores, não faz conta nenhuma. Então, o saber fazer conta, fazer contas, é o título que está nas iniciais do livro ali. É muito interessante, é uma negociação que eu fiz com um dos maiores empreendedores de shopping, como eu não tenho autorização dele, e ele autorizaria, mas como eu não tenho, não vou citar o nome, mas a maior rede de shoppings do Brasil, e ele no final concluiu isso. Bom, é que vocês sabem fazer contas. Resumindo, está no livro ali, a gente dobraria o tamanho da loja, nós aumentaríamos o dobro, a loja ficaria o dobro, melhoraria a vitrine, tudo bem. Fizemos uma conta, os custos ficariam 80% a mais e o faturamento aumentaria 20% a 25%.
Na minha opinião, na opinião do administrador Eduardo Peters, que trabalhava com a gente na época, e também na visão do grande administrador de shopping. Ele disse não vai aumentar mais de 25%. Tá, mas os meus custos vão subir 80%. A minha tendência é que eu cumpra os próximos 5 anos e fique devendo para o shopping. Ele disse, vocês sabem fazer contas. Isso é muito importante, calcular o ponto de equilíbrio, né, Alexandre? Entre comprar, vender, gastar, enfim, o quanto tu pode investir e o que tu precisa vender para voltar, pagar isso, dar lucro e sair no azul, né? Perfeito. Ou não entra no negócio, ou não faz aquela operação. Nós nunca vendemos celular, nunca vendemos nenhum celular e nunca vendemos um computador. Então, DB Informática não tinha computadores. O pessoal sempre, pô, mas que isso? Mas não Você já tinha os chamados periféricos, não é isso? Por que nós não vendemos o computador? Porque o computador não dava lucro, não deu lucro. Hoje nós vemos Itautec, não existe mais, com um nome de um banco gigantesco e maravilhoso e competente. A CID era do grupo Bradesco, não existe mais. A Edisa tinha grupos... Entendeu? O produto, ele é de venda comparada demais e dá muito suporte. Então, nós não trabalhamos. Como não trabalhamos com o celular? Porque o celular, mais cedo, mais tarde, ia ser do gigante, que é o que aconteceu. As grandes, gigantescas lojas, pode ver que o celular nem está sendo vendido muito forte hoje pelo supermercado. Está sendo pela grande rede, principalmente pela própria operadora. Pega um celular de presente e me assina aqui 2 anos de... Isso aí todo mundo sabe melhor. Claro. Então, mas essa visão tu tem que ter no negócio. Mas vocês não enxergaram que o celular ia ser tendência? Claro que sim. E ele terminou com a nossa loja de suprimentos de informática. Por que a loja de suprimentos de informática? Porque nós tínhamos uma visão simplória. Nós queremos vender o dia seguinte. Tu vende um computador, na época, vamos lá, nos anos 80 e 90, vendia um computador, aquele cliente sumia da tua loja por 5 anos. Por 5 anos o computador funciona muito bem. O acessório, depois criaram, muita gente reclama do cartucho, eu adoro o cartucho, porque nós criamos praticamente em cima daquela tinta caríssima. Hoje dá para falar, porque nós não vivemos mais da informática e dos cartuchos. 2 ml de tinta, R$40, mas era a maneira de imprimir fotos, a maneira de imprimir relatórios, quer dizer, a impressora teve e tem uma função muito importante. Então, nós trabalhamos o dia seguinte, por uma visão simples, não precisava de muita estrutura para fazer uma reposição, e a próxima venda praticamente não custa nada, é só tu não dar coice no cliente, na segunda, terceira venda, sendo levemente educado, tu já faz uma segunda e terceira venda. Eu não estou trazendo ele de novo, porque o cliente é caro na primeira compra. Dali em diante ele criou o hábito, ele memorizou. Por isso que em um ano nós fizemos mais de 40 pontos de venda de shows. Então, um determinado público memorizou o show do Roberto Carlos, a venda de ingresso do Roberto Carlos, na loja da DBM. Então, aquele sentimento maravilhoso de eu adoro o Roberto Carlos, na loja da DBM. E assim nós fizemos shows de tudo, que era tipo algumas peças de teatro. O teatro tem a cadeira marcada, era um pouquinho mais complicado. Isso também fez a memorização. Então, depois que tu encerra a empresa, 2 anos depois, ela não está entre as 200 mais lembradas, ela está entre as 150. Perfeito. Só esse eco já tem gente aí querendo já comprar ações. Não, terminou. DB Informática encerrou. Ficou no recall, que a gente diz, né? Ficou na memória afetiva e tal. Mas agora tu fala do cartucho aí. Cartucho é um negócio de ouro da China, né? Aqui, ó. Já tem, ó. O teu gasto de cartucho é uma coisa impressionante. Essa não é a tanque de tinta? Não, essa não é a tanque ainda. Tô louco pro tanque. Tu me recomenda aí pro tanque? Tá aqui do lado. Não, nunca mais tu volta do cartucho. Cartucho, né? E os 2 grandes fabricantes têm... Olha, é uma bisnaga enorme. Não vou lembrar de cabeça. Eu acho que 70 ml por R$60. E vai tinta. Eu imprimo muita coisa aqui com bastante, R$50. Né? Olha, não dá R$50 por mês. Alexandre DBEM, vamos falar dos teus projetos novos. O foco principal hoje é na DBEM TV. É isso? É isso aqui. Ó, Renato, é bem tranquilo. Eu gosto do visual que as pessoas memorizam mais. Aqui, ó, eu tenho também aqui, ó, não sei se está certo, se está autorizada essa imagem,
Mas eu tenho aqui para nós, ó, o teu logotipo da ADBEM. Ah, mas aí tá novos projetos. Esse aqui já passou? Isso aí, é isso mesmo. O que é ADBEM TV? Conta para nós. Primeiro é um domínio, o Ponto TV hoje, nós fizemos esse domínio há mais de 8 anos. Ele é mais fácil do que o .com, que a ADBEM dbem.com.br. Não pôde pegar o domínio, já é da Itália, o dbem.com. Então, na procura tinha dbem.net, dbem.info, existem hoje pelo menos uns 70 pontos alguma coisa. E esse TV, ele hoje está sendo, se tu vê, tem esporte.bet, lg.tv. Se tu olhar, hoje o TV é o mais fácil de memorizar. E nós tivemos uma sorte, né, nessa escolha, porque ele era sonoro, dbem.tv. E aí virou o guarda-chuva, porque eu não podia mais usar, não queria mais usar o DB Informática de uma operação que não existe mais. Nós tivemos 6 lojas, claro. Tudo isso está na memória das pessoas, encerramos de maneira muito bacana, tá, mas a DB Informática não existe, então eu não posso associar isso. Então eu peguei o dbem.tv, novos projetos. O primeiro foi esse projetos imobiliários, a gente já nós estamos 17 anos trabalhando com a CD Engenharia e Construções, é uma construtora de Porto Alegre, trabalha em 3 ou 4 bairros, e como investidores, nós entramos no preço de custo, apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Depois de 2, 3, até 4 anos de obra, ele fica pronto, começa o plantão de vendas e nós vendemos o imóvel para um público que hoje tem uma migração muito grande, as famílias estão diminuindo. Não vou dizer rachando, que é dolorido demais, mas também tem separações. Então, a família, filhos saindo de casa, aí ficou um pouco mais romântico isso. A mãe que ficou sozinha, né, com uma determinada idade, aí vai morar num apartamento sozinho para não ficar na casa de um filho, de uma filha. Então, esse é o nosso público, apartamentos pequenos, de 50 até 80 metros, 1 e 2 dormitórios, condomínio baixíssimo, porque o condomínio é realmente um câncer, quem olha inicialmente, depois vê que R$ 1.200, R$ 1.500, então a CD tem um cuidado muito grande para ter condomínios em torno de R$ 300. É essa ideia, em bairros fáceis, como aqui o Higienópolis, Petrópolis e alguma coisa Botânico e um pouquinho no IAPI. Essas são as regiões e nós estamos já investindo com eles há 17 anos. E a rentabilidade desse negócio sustentou alguns anos de prejuízo na ADBEM. Simples. Então, o empresário tem cara para dizer, aqui eu perdi, mas aqui ganhei, mas a gente... E também eu vou usar uma que muitas vezes as pessoas ficam se escondendo. Nós entramos no momento maravilhoso da tecnologia. Não existia computador em casa, não existia computador nas pequenas e médias empresas. Então, nós ganhamos muito dinheiro nesse período. Tem que deixar isso claro, porque assim, não, e soubemos guardar. Então, também tem no livro, em uma única página, como você ter dinheiro para emergências, para pandemias e desemprego, inclusive, do casal, e parar de trabalhar sem ganhar na loteria. Está no livro Vença, em uma página. Então, não é para encher o saco com 40 páginas que a pessoa não vai ler. Eu já li. Tem dicas maravilhosas. Agora, não tem... A pandemia não é o coronavírus. Tu virou o guru. Não. É momentos graves. A pandemia eu estou aproveitando ao vivo agora. Acho que livro não é fácil no Brasil. Achei que tinha virado... Como é que é? Mãe de Ná, aquelas coisas? Mãe de Ná, não. E o outro, aquele, o Walter Mercado também. Walter Mercado, ligue já. Eu estava prevendo o futuro já. Aí o site da dbem.tv, que já tem na capa o livro do Alexandre, a gente vai falar um pouquinho mais do livro ainda, e tem também esses negócios aqui, University Place, próximo a Iguatemi, né? Aí entra aqui, tem a DBEM, tem os livros. Nós estamos botando mais prédios, ainda não deu tempo de formatar isso. É que tudo assim... mas eu já estou mostrando, não quero nem saber. Não, tá claro, muito obrigado, Renato. Eu estou dizendo assim, eu quero deixar mais completo, mas agora não é CNPJ, é pessoa física, então tem que fazer tudo. E eu tenho que... Posso entrar no livro? Deixa eu só... Então, vamos só esgotar aqui dbem.tv.
Tá, podemos falar porque o livro é tudo junto, né, Alexandre? Tua vida é tudo junto. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho ainda. Patrocínio todo mundo tem que buscar hoje, não. Não é só no horário da novela, tá todo mundo desesperado por dinheiro. Só quero dizer aqui, ó, pessoal, a nossa audiência está dizendo aqui, ó, que bacana conhecer a história da DBEM, uma marca que em minha cabeça é top of mind. O Rick Pirata, está dizendo, e ele disse que o DBEM também é forte, era forte, continua sendo forte, pela expressão positiva, porque também passa isso. Né? Obrigado, Rick. Rick, posso te contar, eu vou contar, Renato, em 15 segundos. Fala. Uma manhã, umas 8h30 da manhã, ligou uma diretora de uma determinada escola, se eu soubesse o nome diria, eu realmente não lembro, e ela pediu para falar com o dono da empresa, tal. Eu disse, claro, vamos ouvir. E ela disse, eu vou lhe fazer um pedido, pode tirar essa música de vocês que está no ar, porque essa música, todas as manhãs, na escola dela, todas as manhãs a turma começava a batucar. Tudo bem, DBEM, e a voz maravilhosa do Serginho Moá, não é esse horror que vocês viram, essa rara taquara rachada, aquela voz do Serginho Moá, tinha até uma cuíca, foi o Cláudio Bonder que fez o jingle, fez pelo amor, era cliente da loja, a disse, eu vou fazer pelo projeto. Nós deixamos de almoçar, eu acho que umas 15 vezes, e ficamos planejando tudo bem. Ele ficou 2 anos no ar. E associava isso, uma única mensagem, tudo bem, DBEM. Isso entrou no imaginário. Olha, a música estava fora do ar, o jingle, esse comercial, para as pessoas poderem entender, estava fora do ar mais de 10 anos, e ficava na frente da loja, como disfarçando como cliente, e ouvia as pessoas passando e cantando assim, tudo bem, DBEM. Pô, peraí, sabe o tom? Ó, entendeu por que a marca é o teu grande mercado? Tu é um homem de rádio, antes de tudo. Nós estamos apaixonados por rádio. Então, é isso aí. Tem uma página... eu vou vender tanto esse livro, desculpa, pessoal, mas tem uma página que... Vou vender mais 1000 livros hoje. Por favor. E não... eu entro no livro depois ali para mostrar para o pessoal que o livro é o mercado de centavos. Eu te escrevi isso hoje, que eu ouvi de um grande livreiro e é uma verdade. Eu queria entrar no YouTube aqui, tentar achar esse DBEM, procurei aqui rapidinho, mas eu acho que não tem no YouTube esse jingle, porque eu me lembro. E depois nós fizemos um negócio maldito, que foi assim, o Serginho fez um a capela. Renato, olha, ficou de arrepiar. Acha isso aí, posta pra gente. Eu tenho que procurar isso. É um arquivo, porque... Era a época que se fazia em fita rolo, sabe? Melhor do que eu. Saía com MD nas rádios, tinha que deixar, porque o MD era caríssimo, 40, 50 dólares. Sabe quem é que trabalha com fita rolo, trabalhava com fita rolo e está te mandando um abraço? Quem? Altemir Soares, do Carioca. Grande Carioca. Não, e ele tem mais uma virtude. Não sei se está jogando ainda, mas era um centroavante matador, assim. Não tinha 2 lances, 1 gol. Mas era bem pesadinho esse centroavante, né? Não, bicicleta não, é porque é muito... Jogador de peso. Tem uma foto dele, ele tá mais fininho, Um abraço ao DJ Carioca, conosco aqui também. Tem muita gente já que tá... Minha filha é um amor, já grande amiga da minha filha. Cara fora Ana Maria Marshall também está conosco, está curtindo. O Yuri Amaral, Jari Filho, Leandro Cremonese, o Adriana Queiroz, muita gente curtindo aqui, amando também a Elza Striskowski, também está aqui curtindo a nossa live nesse momento. O livro, Alexandre, vamos para ele. Pensa, quero que você fale desse livro, como é que surgiu a ideia? Acho que eu vou botar a capa aqui, fica tranquilo que eu vou botar a capa aqui, ó. Eu vou botar a capa aqui. A capa começa com a memorização. Tem uma pesquisa, e muito bom, mas é bonitão, hein? Tá bonito esse livro. O livro começou assim, em 2018, depois de encerrar a DBEM Informática, tinha um projeto que já estava... Sandro Sauer foi um dos que provocou lá na rádio Imbé, a Pan News, e junto faz um comentário, que a gente fazia entrevistas, rendia muito bem, porque falando a verdade sempre rende. Não quer fazer pose, nada, como nós estamos fazendo agora, e como maravilhosamente o Luciano fez, contando
os seus defeitos, as suas virtudes. O meu primeiro quadro, ninguém quis. Falando a verdade, a empatia vem. Então, nós fazíamos, eu fazia comentários lá na PAN aleatoriamente, assim, aí disse, vamos fazer profissional isso, vamos. Então, toda semana eu botava, ou de 15 em 15 dias, um comentário rápido, até 2 minutos, sobre coisas de negócios. Mas não é assim, hoje está saindo um novo sistema. Isso muitos jornalistas fazem. Eu tentei passar atrás do balcão, o dia a dia, a visão que a pessoa tem que ter com dinheiro, mas de maneira muito simples. Então, depois de uns 35 comentários, foi uma sugestão de uma amiga que já teve editora, disse, podia fazer isso virar livro. E aí procurei umas editoras, sinceramente, eu fui rejeitado por 2, tá? E não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário, o meu material estava muito ruim. Eu tinha coisas feitas no computador, mas eu não tinha adaptado o texto para o livro. Então, você ouvinte, não é ouvinte, a pessoa está lendo o livro. Então, o Alexandre, nesse momento, era um preguiçoso. Ele não soube trabalhar a ideia do livro. Aí eu disse, entendi. A segunda, a primeira editora não entendeu, e a segunda entendeu e disse, mas aqui, tu tem que melhorar esse teu texto. Aí eu fui até uma terceira editora, que é a Book, tá? As outras foram maravilhosas também, não tem nada de clube do ódio, pelo contrário, aprendi bastante, refiz os textos, então fiquei praticamente 90 dias nesse escritório aqui, que eu trabalho sozinho, refazendo os textos, adaptando um pouquinho, porque tu tem que... E, ao mesmo tempo, comprei 150 livros que tinham virtudes, então comprei os mais vendidos, e depois 150 livros que tinham virtudes, capa dura, a diagramação bonita. Eu disse, eu vou aprender sobre o livro, mas aí vou aprender de maneira teimosa. Então, comecei peguei esses comentários, adaptei, e a Vanessa Pedroso, que é a editora da Book, disse, por que tu não bota? O livro está bacana, mas vamos fazer o seguinte, por que não bota umas 5 frases de pessoas famosas? Todo mundo bota Henry Ford e tal. Vanessa, mas tu me deu uma ideia. Posso botar de pessoas que eu gosto? Olha, isso é diferente. Não necessariamente famosa. Eram 5. Pode olhar aí atrás, são 160 amigas e amigos. Agora até a campanha eleitoral está para todos e para todos, mas não me meto em política. Está ali, mais de 160 frases de pessoas, são amigas e amigos, que vão ajudar você a viver mais e melhor. Eu até na segunda edição tirei o mais, porque está entrando um pouquinho na medicina, tá? Mas a ideia é essa. A concorrência com o Fernando Lucchesi. Maravilhoso, tá louco. Ele vende demais. A LPM, se eu não me engano, que é a editora que faz LPM, Pílulas para Viver Melhor. Maravilha. Não, por favor. Aqui tu tem frases para viver melhor, né? E aí, nesse momento, nós conseguimos alegrias, assim, então, consegui Renato Martins, depois de um tempinho para conseguir, né? O teu foi meio demorado. Eu não tinha teu celular também, eu acho que vai pelo Face e tal. Junto tem pessoas que eu admiro, como Cláudio Brito, Lúcia Matos, não preciso te dizer, Lúcia Matos, Paulo Sérgio Pinto, Luciano Périco, Nando Gross, Olídio Volpato, Zé Alberto Andrade, Diori Vasconcelos, Fernando Albert. Fernando Albert é hoje tão inspirador, na minha visão, quanto foi Jaime Copstein, que está nas dedicatórias no início. Que bacana. Jaime Copstein foi um amigo de 20 anos, que ele ligava, como é que tá, gurizinho? E a gente pegava e ia tomar um café num shopping, mas café assim, 3 taças do café preto forte, que o Jaime, ele tomava 2 garrafas na madrugada, né? No tempo que ele fazia na Gaúcha. Uma para começar, e aí depois saíam os entrevistados, ele ainda tomava mais uma até as 3 ou 4 da manhã. Ele teve uma época, ficou até as 4 e depois até as 3. Sabe que eu conheci esse pessoal todo, né? Trabalhei com eles todos, né? Mas tu trabalhou como redator dele, não? Eu trabalhei como produtor eventual, assim, fui produtor da Rádio Gaúcha, e o Jaime me levou para o Jornal do Comércio, para a gente fazer um caderno de informática. Provavelmente tu foi anunciante. Foi a primeira experiência com jornalismo impresso. O Jaime era muito empreendedor. Jaime, vamos lá, guri, vou te levar. Me contratou como freelancer. Como é que... Eu tenho que um dia arranjar um apresentador aqui para eu contar um pouco dessas histórias e me entrevistar, porque assim, é muita história.
o Albert também, e eu tenho muita honra de estar nessa tua seleção aqui, viu, Alexandre? Aí, Thomas foi o outro que fez também um texto maravilhoso, noveleto, o Paulo Notário, o homem que me abriu a porta em todo o litoral, ele tem a Jovem Pan há 40 anos, e ó, esse é um batalhador, sabe o cara apaixonado por rádio e não por dinheiro? Claro que ele soube fazer também dinheiro, mas o rádio, tu sabe bem, muitas vezes é muito mais paixão, é envolvimento com a comunidade do que a verba de R$300, R$500, que cidade como Osório, coisa em pé, é muito difícil ter essas verbas de Porto Alegre, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Sim. Então, as verbas são pequenininhas e tu tem que manter a estrutura enxuta. Então, Paulo Notário, o Delamor da Cameron, o homem tem 10 lojas, nos abriu de cara 3 lojas maravilhosas dentro do aeroporto. Nós temos uma parede, quando a pessoa embarca hoje, despacha as malas e vai embarcar no aeroporto Salgado Filho, fico até emocionado, porque tem uma parede do livro Vença, não tem de ninguém. Tem hoje Seja Foda, o Milagre da Manhã, a Sutil, desculpa, mas é o título do livro, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu tenho todos eles aqui, eu fico olhando todos os dias os grandes vendedores, tu nunca perde, eu estou olhando para eles, só não posso virar o computador que já está velho, mas eu botaria mostrando aqui, eu fico olhando, e estou lendo, e li todos, e estou lendo do 1000 ao Milhão, do Tiago Nigro, que é o 4º maior vendedor no Brasil. Então, para as pessoas saberem, ó, nós já pulamos do Jaime para as pessoas maravilhosas, mas entramos na Cameron, então ela está abrindo mais espaço hoje para o Vença do que para o Sutil. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é o mais vendido no Brasil, 2018 e 2019. O Milagre da Manhã é o 2º mais vendido no Brasil em 2019. Seja Foda, o primeiro livro brasileiro mais vendido em 2019. E o 2º livro mais vendido é o do 1000 ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, Tiago Nigro. Então, tu pode ver que o foco está lá em cima, sem pressa. E é incrível que tu conseguiu fazer um livro sem palavrão no nome, né? É o único dos mais vendidos. Agora virou moda. Aí vou chegar Estudei muito o mercado, os mais vendidos, tudo é ciclo, normalmente, falando sobre o livro e entrando já. O livro tem um ciclo de 2 anos, normalmente os livros eles mudam. Então, 2 anos nós tivemos os padres, Marcelo Rossi, aí entrou o Reginaldo, aí depois tinha 2 anos do Edir Macedo com aquela linha evangélica, depois 2 anos da família Neto, Filipe Neto e o Lucas Neto. Então, o livro ele tem um ciclo normalmente de 2 anos. E o Foda-se, esse aí que já vem de 18. E com pandemia, acredito, tem gente que adora ser o mais vendido, ele vendeu, e teve gente que multiplicou. Tá? Mas eu acho que está vindo um momentinho, e nada como um ano como esse, duro, que vai trazer muitas lições, para um título que não era esse. Eu vou abrir para ti, Renato, não tinha falado isso, Eu Não Quero Criar Unicórnios. Tá? Muito grande. E ouvindo uma menina que já escreveu 2 livros, mora no interior de São Paulo, e hoje está fazendo letras, naqueles tu fica de madrugada, porque quando tu quer ser punk no negócio, tem que assistir todo mundo. O bom, o ruim, o estúpido, claro. E essa guria inteligentemente disse, olha, é muito perigoso tu fugir de um título com mais de uma palavra. Olha, eu estou lendo, a Sutil Arte, o mais vendido no Brasil, 2018 e 2019. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É muito grande. Tudo bem, o palavrão pegou na época. Eu também adaptei isso. Tenho que agradecer uma outra coisa, por isso que tudo é humildade. Aí que eu arrumei o foco aqui. Está escrito uma administração simplificada nas empresas. Esse era o meu título. Eu boto aqui. Sábado, 4h30 da manhã, assistindo uma entrevista da Marta Medeiros na feira de Araxá, 4h30 da manhã de um sábado. Lá, depois de 1 hora e pouco de entrevista da Marta Medeiros, ela disse, nós e a editora, que é a LPM, que faz um trabalho lindo, nós não sabemos, mas eu tenho um livro que vendeu o dobro dos outros. Eu tenho uma média de vendas, Marta Medeiros, constante. Ela tem 20, 25 livros, 30 livros, não sei, é uma pessoa admirável. Tá? E esse livro, Feliz por Nada, vendeu o dobro dos outros, segundo ela, numa entrevista na Feira de Araxá, há uns 4 anos atrás. Não preciso te dizer, né, Renato? Naquela hora,
uma administração feliz e simplificada nas empresas. Estava faltando isso. O simplificado deixava pobre, o feliz jogou para cima. Ganhou, que legal. Ganhou o subtítulo. Que legal, às vezes um subtítulo inteligente é tão importante quanto o título, né? E dá um tom para a coisa, né? É muito interessante. A Buzz Editora, inclusive fiz curso online com o Anderson Cavalcante, um outro cara muito, muito conhecedor, 26 anos de mercado. Ele tem uma pesquisa que ele disse em Nova York, que eu fui algumas vezes, ele dizendo, estudar o mercado do livro. Aqui em Nova York eles falam que a capa é 80% da venda de um livro na livraria. E no Brasil, segundo o Anderson, e eu acredito muito nisso, a capa no Brasil é 50%. Então, a decisão está na contracapa. Por isso que eu fiz questão de não aparecer, para não estragar a venda na capa. Inclusive, o Café com Literatura, um cara muito bacana do Paraná, recebeu o livro, adorou, fez um comentário, e ele disse, não, mas tem um problema, tu tinha que estar na capa. Aí eu disse, não, deixa, a minha imagem atrapalha, o título tem que se vender. Aí foi para a contracapa. Isso, que foi o máximo que o artista aqui conseguiu, também não tira muito de quem não tem para oferecer. A foto aqui é de escritor americano, best-seller. Assim, eu vi que o banquinho, o livro do 3G Capital, que é o pessoal que tem Ambev, os mais ricos, o Paulo Lema é o brasileiro mais rico, eles têm um livro que é Sonho Grande, que é autorizado, não autorizado, mas vendeu muito, eu acho que é de 2012, se eu não me engano. E ele está sentado no banquinho sem almofada. Esse meu banquinho tem almofada. Então, para aí, até o mais rico do Brasil sentou num banquinho de madeira desse sem almofada. Então, o mercado do livro é um mercado dos centavos. Não adianta. Tá? Alexandre, onde é que tem o livro para vender? Agora é uma relação que eu preparei aqui. Por favor, me permite. Mas enquanto tu vai dar a relação toda, mas assim, tem algum telefone ou um e-mail para eu já botar na tela? Sim, pode ser o próprio debem@debem.com.br. debem@debem.com.br. A pessoa bota nome, eu já mando, me dá um endereço, CEP, eu me viro, mando com dedicatória, e isso não é uma tentativa, nós já vendemos 2.000 livros em 1.000 horas, eu não ia estar aqui inventando o número, e eu já botei no correio 320 caixas. Tá? A caixa cabe 1, 2, 3 e 4 livros. Então, nós botamos no correio mais de 600 livros e eu já fiz mais... É hora de trabalhar. Claro, o grande concorrente, que é amigo aqui no Rio Grande do Sul, que é a livraria, mas fora daqui é um concorrente, por isso que são esses que deixaram espaço para o Seja Foda, Milagre da Manhã, e não dá muito espaço, porque a pessoa não pode... O brasileiro compra 1,88 livros por ano, e a Bíblia continua sendo a mais vendida. Então, olha como a disputa é um mercado de centavos. Tu bota assim, o que o brasileiro em média, sendo que 1/3 compra e 2/3 não compram livros durante um ano. Não quer dizer que no ano que vem não, mas faz uma média, tu pega aí, tu tem meio livro por brasileiro por ano. Sim, em média, R$40. É um mercado extremamente pequeno. Isso aí é uma semana de custo de celular, não é? Para ver como o celular está num patamar muito acima do livro. Então, vamos valorizar os pequenos e os empreendedores, os independentes. O trabalho que o Alexandre está fazendo é um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho de guerreiro. O João Garcia falava muito nisso, na tática de guerrilha, né? No rádio a gente usa muito isso também. Então, peço o seu aí, debem@debem.com.br, e receba autografado, como eu recebi. Olha aqui, amigo Renato, obrigado pelo apoio, boa leitura e vença. Alexandre Debem Júnior. Tu mandasse para minha casa em plena pandemia, rapaz. Um amigão que está no livro, que é o Rafael, ele está nos acompanhando agora. Ele se dispôs de coração, um homem de 12 anos de engenharia da Ford, viajou o mundo fazendo novos carros. Aí a Ford enxugou, terminou praticamente com esse departamento, voltou para o Rio Grande do Sul, um gaúcho que, em vez de trabalhar na Ford em Guaíba,
foi trabalhar na Bahia durante 10, 12 anos, retornou, estava aí trocando ideias, está no livro também. Eu disse, eu te ajudo nesse projeto. Ele deve ter distribuído mais de 1.300 livros, um a um, desse jeito. Olha aqui, ó, nós compramos sacos e sacos, aqui tem só da estrelinha. Essa estrelinha é um mimo, é uma maneira de ficar um pouquinho mais pessoal. Não sei se ainda tinha... Nos primeiros livros eu não tinha conseguido essa estrelinha. Na minha tem. Os primeiros escaparam, a gente não tinha estrelinha. Então, isso é um envolvimento, foram mais de 1.300 assim. Tá? É uma maneira de agradecer o reconhecimento que eu estou tendo. Tem aí dentro do livro a frase da tia Ana e da tia Ledir, são as duas senhoras, cada uma ficou 10 anos lá em casa cuidando dos meus filhos, os filhos meus e da Elisa, e nos ajudaram demais na criação dos filhos. Elas têm frase aí dentro, então isso é uma honra. Eu quero ter a do Renato Martins, quero ter a do Fernando Alves, quero ter da tia Ana, da tia Ledir, tem a do Luciano Flores, ele é barbeiro na São Pedro, ele já vendeu 15 livros só na emoção. Ele botou uma frase que ele dá garantia no corte de cabelo. Isso talvez seja inédito no mundo. Ele dá 30 dias, eu vou abrir a frase, ele dá 30 dias de garantia no corte de cabelo masculino. Claro que nunca exerceu a garantia, ninguém volta lá, eu cortei a 29, já não está bom. E é luz para todo mundo. Todo mundo. O prefácio é do Lírio Parisotto, um dos gaúchos. Num momento, eu não sei se hoje é isso, também não estou acompanhando bem, mas o Lírio foi o maior investidor, pessoa física, na Bolsa de Valores do Brasil, um gringo de Caxias do Sul, que foi ex da roça, ex-seminarista, foi ex-médico, ex-logista, ex-industrial, teve a Videolar, ali nós tínhamos um relacionamento muito grande, que era uma empresa que fornecia muito para nós, botou aqui, ele comprou no polo petroquímico a Inova, da Petrobras, em concorrência pública, de forma, eu não estou defendendo o Lírio, ele fez um favor enorme em botar um prefácio, mas ele botou aqui no Rio Grande do Sul 2 bilhões na Inova. Tem 998 funcionários. Ele brinca porque faltam 2, ainda não contratou, para fechar 1.000 funcionários trabalhando ali no polo, só na Inova, na empresa dele. E isso é empregar gente. Maravilha. É um cara desse que o Brasil já conhece, não. Mas é importante dizer isso. Quer dizer, essa pessoa também abre espaço, eu também respeito. Eu também respeito a tia Ana, a tia Ledir. Aonde está a lista? Cameron, são 10 lojas, então todos os Bourbons. Nós temos também, na Mania de Ler, tem uma rede muito boa, tem Gramado, 3 lojas em Canoas, tem Zona Sul lá na Ípica, a própria Livraria Servo, são 3 lojas, também nos deram um apoio, de cara botaram na vitrine, sabe aquelas coisas assim que as pessoas se apaixonam pelo projeto. Tem a distribuidora Vitrola, de Frederico Westphalen, que está entrando em todo o Rio Grande do Sul, botando impostos de gasolina, nos maiores supermercados de Erechim, Passo Fundo, eu vou esquecer a relação, Caçador, eles entram muito forte em Santa Catarina e em boa parte do Paraná. Então, o livro está ganhando essa capilaridade, isso é muito bonito, capilaridade, nem imaginava que ia fazer isso no livro. Tem Michelangelo em Osório, um pessoal esforçado, a gente sabe que trabalhar em cidades menores é mais difícil, Praia Mar em Capão, que aproveitando aí esse povo todo que está no litoral está vendendo muito bem. Então, todo mundo foi abraçando, tem mais gente, eu vou ser injusto, a Amazon também tem, quer dizer, nós não estamos contra os gringos, sai daqui, não, também vendeu. Abraçado os gringos. Abraçado com todo mundo, tá, claro, o que me emociona é estar na porta, a pessoa embarcou, vai sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, através do aeroporto Salgado Filho, tem uma pilha de livros, aí chegou na parte ali que tem que aguardar o voo, tem outra pilha de livros. Que maravilha. Alexandre, quero te agradecer por essas histórias todas, te parabenizar por tudo isso que tu vem fazendo, essa tua trajetória, de fechar uma empresa no azul, de não ficar devendo para ninguém, isso é uma coisa impressionante, né? E é um exemplo que tu dá, deixando tudo encaminhando os funcionários, imagina, de novo para o mercado de trabalho, não sossegando enquanto não deixou as coisas, né, bem alinhavadas, bem fechadinhas, e aí te dedicando aos novos projetos, a DBEM TV e ao teu livro. Tu merece mesmo. Eu tenho muito orgulho de estar aqui dentro, viu? E é um livro de capa dura, viu, gente? Isso tu não falasse aí. É uma coisa rara no mercado, é um investimento bacana.
Eu tenho que, de novo, falar do pessoal. Eu não fiz favor nenhum, como eu não fiz por prédio. Eles foram tão bacanas que a gente tem que ter... E isso é ter coração, que o teu primo botou ali, que nós precisamos. Eu devia isso para o Luiz, para a Mariane. A Mariane podia ser vereadora em Porto Alegre, de tanto que ela conhecia, imagina, 25 anos. Debem, bom dia, Debem, bom dia. Nós chegamos a uma época de ter 2.000 ligações por dia. A voz dela era mais conhecida que muito apresentador, claro, de outros lugares, não vou dizer da Band, não precisa. Então, era um compromisso que eu tinha com esse pessoal, que eu, sabe, isso encerra de uma maneira tão bacana uma fase que tu ganha, tu cria mentalidade nas pessoas, memorização, e ao mesmo tempo aqueles poucos seres humanos que ainda estavam contigo serão respeitados e continuam trabalhando, porque todo mundo precisa comer, e a gente viu que na pandemia o desemprego aí ficou muito grande. Renato... Eu tenho minha frase aqui, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler. Olha aqui, ó, rapidinho. Ali, ó. Pronto. Teaser. Fica... Hoje eu recebi um elogio de um palestrante, dizendo, gostei daquilo ali, eu vou começar a botar isso como meta de vida, de criar, porque muitas vezes tu fica esperando ser contratado. Tá na frase do Renato, não vou dizer mais. Então, o investimento no livro... E eu ia esquecendo duas coisas muito importantes que encarecem o livro. Só te dizer uma coisa importante. Essa frase que tu me pediste é uma frase que vem assim, ó, do meu âmago. É uma frase natural minha. Eu não tive que pensar muito, viu? É um lema meu, eu brinco, eu faço essa brincadeira sempre. E aí eu vou botar isso no livro do Alexandre. Nunca tinha eternizado a frase. E ela ficou eternizada no teu livro. A Lúcia Matos, que é tua grande amiga, ela usou um mantra que ela usa de manhã. A paz está em mim, a paz começa em mim. Ela disse, eu uso todas as manhãs. Mas nunca escrevi isso. Que legal. Olha a honra disso. Então, tiraste o melhor das pessoas. E o que nós buscamos oferecer? O papel de maior gramatura, isso é coisa de editor, tal, mas... Estou meio atravessado aqui. Uma leitura muito fácil, é um livro de 150 páginas, o papel é de uma qualidade muito boa, é 90, é o papel mais caro que nós tínhamos disponível para livro. O sonho... isso aí foi uma visão muito grande e ele contorna de um lado ao outro, então ele deu uma vida ao livro, e a capa dura é um sonho, é uma raridade, já que eu citei Marta Medeiros, eu não achei nenhum livro da sensacional Marta Medeiros que tem a capa dura. Não é crítica nenhuma, é uma observação, é claro. Estão economizando no mercado, né? E esse sonho fez com que a gente saísse de 1.000 livros para 2.000 livros, e como foi na pandemia, nós passamos para 2.500 livros, porque a editora Palotti, a gráfica Palotti, em Santa Maria, ajudou um pouco mais para que a gente fizesse 2.500. E agora, em novembro, nós tivemos que fazer mais 2.500, porque realmente os livros estão terminando. Nós já fizemos mais 2.500, então 5.000 livros em 120 dias no Rio Grande do Sul é algo realmente muito raro. Muito bom. Alexandre, eu preciso encerrar, nós estamos indo para 2 horas de live, meu amigo. Preciso encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal aí, procura aí o Debem, debem@debem.com, tá aí, .com.br, e peça o seu Vença do Alexandre Debem. Muito obrigado, meu amigo, por estar conosco aqui na live da Rede Atitude Positiva. Até a próxima, viu? Sucesso. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Sucesso sempre. O Alexandre Debem, nosso convidado, a segunda parte da nossa live desta noite de segunda-feira. Depois a gente vai editar, acho que a gente vai editar separado o Luciano do Debem para poder circular mais, né, viralizar mais o vídeo, o pessoal acessar o nosso YouTube. Aliás, falando nisso, acesse lá. 3 anos de notícias boas, de coisas legais, de muitos artigos, de notícias boas, tudo isso no nosso site redeatitudepositiva.com.br, sempre com apoio das empresas que acreditam, as marcas que acreditam no poder da notícia boa, a smartback.com.br, melhor assistência técnica de celulares e de tablets. Padre Chagas 67, fala com Daniel Blanco e a sua equipe All Signs. -rs.com.br, adesivagem, sinalização, é tudo com o Sandro Tizotti e a sua equipe, allsigns-rs.com.br. Tartoni, já falei, Fernanda Tartoni de aniversário hoje, mais um grande abraço para ela, nossa grande parceira, durante a pandemia,
teve que fechar o seu restaurante, depois se adaptou, fez a entrega, a teleentrega, fez o Pegue Leve, agora está com o restaurante reabrindo lá no Shopping Bourbon Country e com muito sucesso, porque é uma cozinha italiana maravilhosa, o tartone.com.br. Dr. Félix Drummond e sua equipe no Instituto de Saúde do Esporte, no Mãe de Deus, no Centro Clínico Mãe de Deus. Quer um carro novo? Kia. A Kia não dá problema, gente. Eu tenho Kia, eu acho que há 15 anos que eu tenho Kia, que é uma coisa impressionante. Eu já troquei várias vezes, mas troquei porque eu quis, para renovar o carro, porque o carro nunca dá problema. KiaSunMotors.com.br, uma mecânica invejável, sempre comandada pelo Jefferson Firstnall, família Firstnall, todos juntos lá na Kia Sun Motors. E a Expresso Matic, o nosso café já acabou, tomei todo durante a live, o café Lavazza que chega de Turim, na Itália. Aliás, esqueci de perguntar para o Luciano Martins se ele já foi a Turim, na Itália, e já tomou um café Lavazza nos hotéis, porque lá eles servem o Lavazza nos hotéis, nos restaurantes. Ele é um café especialmente feito para esse ramo mais hoteleiro, o ramo da gastronomia, representado aqui pela expressomatic.com.br. Me siga lá no Instagram. Esse é o meu Instagram, Renato Martins _jornalista. No meu Twitter também, Renato Martins. Nas redes sociais, de maneira geral, você já conhece a nossa rede Atitude Positiva. Esteja sempre conosco.